Fala minha gente, muito bem-vindos no nosso canal do YouTube com mais um vídeo. Hoje especial, vou pintar as lavandas. Sempre quando eu abro caixinha lá no Instagram, alguém sugere para eu pintar as lavandas. Então, enfim, surgiu a ideia, né? Aqui eu já adiantei, já coloquei um pouco do fundo, vou dar ideia para vocês também. E achei esse barrado lilás que super vai combinar. Outra inspiração é um quadro da Cecília, que é minha irmã, ela pinta a tela. E é um campo e tem lavandas, então eu falei assim, nossa, que quadro lindo, né? É como se a gente tivesse colhido aquelas lavandas e colocasse aqui para pintar. Então vamos lá. O nosso fundo é imitando uma treliça, tá? Eu já adiantei aquele lado, eu vou fazer aqui. Eu usei durex, super prático, tá? Quando não tem stencil, geralmente o stencil vai ser diferente. Aqui a espessura do durex é mais fina. Se você não tiver, pode ser uma fita crepe, porém vai ficar mais largo a sua treliça, tá bom? Vai ser difícil para você enxergar aí, mas você vai ver o efeito que vai dar. Aqui eu tô dando uma distância mais ou menos de 3 dedos. Use um pratinho sempre para tirar o excesso e pincel pituar. Eu deixei o diluente aqui, mas se precisar a gente passa, tá? Você vai passar sempre no encontro das fitas aqui e vai espalhar pra dentro. Na hora que espalha, aí sim eu pego o diluente. Eu tô usando só verde grama, porém a mão tá leve e aqui eu faço um degradê. Eu deixo mais forte no encontro da fita e depois aqui eu vou mais leve com a mão, tá? Porque às vezes vocês podem achar que eu tô usando outro tom. Por enquanto é só verde grama. Ó, aqui eu não preciso chegar até próximo do vaso, pode deixar aqui uns 3 dedos também, porque depois vai vir a lavanda e a lavanda vai invadir esse fundo, assim como eu fiz aqui, ó. Deixei um espaço grande, tá bom? Então, quanto mais pra cima, mais a mão leve vai ficar. Aqui eu passei, aqui embaixo, eu passei uma fita crepe, tá? Só pra dar um limite na nossa mesa. Agora eu tiro tudo. Super prático, a gente pode fazer um stencil aqui em casa, né? Sem se preocupar. Beleza. Vamos lá. Para começar a lavanda, agora para valer aqui, vou precisar verde kiwi, verde grama e verde pântano, tá? Por enquanto eu vou fazer um fundo verde e logo a gente vai definir os galhos. Vou começar com verde kiwi, tiro o excesso e aí você só vai fazer um pouco de fundo, ó, com o pituá mesmo, você sempre de baixo pra cima, tá? Vai ficar forte no lado de baixo e o lado de cima vai ficar mais suave. Beleza, agora troca o pincel, fiz isso com o pituá. Troca, pode usar um pincel de cabo amarelo, lixado, comum. E aí você vem com verde grama, sem diluente, só um fundo ainda. Por que eu preciso fazer esse fundo? Na hora que você vai fazer o galho, ele não vai encher, né? Senão você vai precisar ficar fazendo muitos galhos aqui. Você fazendo esse fundo, ele vai vai ficar como se tivesse um arranjo, né? Um buquê cheio. Então, por isso, a importância desse fundo antes dos galhos. Aí você já começa a vir também de baixo para cima e puxar desse jeito. Parece matinho, igual a gente pinta a fralda. Então, é como se fossem esses matinhos. Agora, verde pântano. Com cuidado, já não vai na mesma intensidade aqui, vai com cuidado. Só na parte de baixo, beleza. Parou. Aí você pode vir com o mesmo pincel,
você vai pegar verde grama só de um lado e você vai puxar alguns galhos com a mão bem leve de baixo para cima. Ó, pode ir alto. Tá? Vai até o outro lado. Se você preferir, pode mudar o pincel. Pega um pincel de cerda macia, como esse daqui, ele é da Condor também. E você vai fazer esses galhos. Eu gosto muito dele. Ok, agora eu vou do mesmo esquema com verde pântano, porém não é a mesma quantidade, tá? Você vai fazer alguns galhos só, não precisa ficar puxando aqui em tudo, faz alguns. Ok, e volto com verde kiwi. Beleza, tá? Isso daqui é o básico que a gente faz, tá? Para fazer o galho e depois sim vai vir as flores da lavanda aqui por cima. Já vamos começar e vou falar as cores que a gente vai usar. Separei as cores, ó, falar aqui: lilás, violeta cobalto, violeta, berinjela e esse aqui é o azul country, tá? Se você não tiver, pode ser o azul caribe ou azul hortênsia, para dar um toque de azul também. Lembra que eu falei para fazer um fundo, para deixá-la mais cheia? Assim como o galho aqui na flor, primeiro a gente vai fazer um fundo também. Vai pegar lilás, vai misturar com diluente. E vamos lá. Aqui não tem muita regra, você vai nos galhos mais altos. Lembrando que é só um fundo. Calma que eu já vou definir ela. Todo mundo deve estar achando, ai que fácil. Calma que não é tão fácil. Ela é uma delícia de pintar, mas aqui essa parte é só um fundo. Qual que é o segredo? É você ficar com a mão solta, não precisa fazer aquele batidinho certinho. Ó, é mão solta, livre mesmo, tá? De leve. Esses galhos estão lá embaixo. Agora eu vou definir o primeiro galho aqui. Vou com o segundo tom, que eu fui primeiro o lilás. Agora eu vou com violeta cobalto, tá? Você pode sim continuar no mesmo movimento. Você vai fazer batidinhas, porém não precisa ser tão grande. Tão aberta, né? Você vai ficar mais fechadas. Começa
mais grossinha aqui, como se fosse um cachinho, e aí você vai terminar fininha. Ok. Agora vem o violeta, eu vou escurecer a parte de baixo com violeta. Deixa eu até espalhar um pouquinho mais aqui. Depois vai vir mais aqui por cima, tá? Eu começo nas de cima, depois eu venho outro cachinho por cima dela. Ok, já tá aparecendo, ela já sobressaiu aqui por causa do tom, porém eu vou continuar agora com berinjela. O berinjela vai ficar só na parte de baixo, não tem movimento ainda, só batidinha. Beleza, agora você dá uma pausa, troca o pincel, eu tô com pincel normal, cabo amarelo. Agora eu peguei pincel macio, esse daqui é aquele 421 da Condor, ele é macio, tá? E você pode fazer tanto os galhos, como eu fiz, quanto as flores, pode dar acabamento na rosa, que eu sempre uso, margarida, eu gosto bastante dele, tá bom? Esse daqui, eu acredito que é o número 4. Deixa eu pegar um outro que aparece. Ó, esse é o número 8. Esse daqui deve ser o 6, tá bom? Porque ele tá um pouco menor. Vamos lá. Agora você vai vir com violeta cobalto. E agora sim, você pode definir alguns risquinhos de fora para dentro. De fora, aperta o pincel e vai puxando. Isso daqui você vai trabalhar repetição, ó. Mais para baixo eu vou usar violeta. Só para ficar um pouco mais definido. Beleza. Agora limpa o pincel e vem com azul e lilás. Você vai vir mais para dentro com o lilás e vai alternando com o azul. Pronto, você viu que sobrou espaço, joga mais uns risquinhos, só para deixar esse cachinho mais cheio, beleza? Isso daqui eu vou repetir em vários lugares e quanto mais cheio, mais bonito, tá? Não tenho medo de fazer bastante esse fundo. Eu até vou trabalhar mais lilás, tá? Porque se eu colocar pouco fundo, ela vai ficar muito vazio. Então eu vou trabalhar mais ainda o lilás. Aqui eu repeti da mesma forma que eu fiz esse. Fiz os outros, tá? Só não usei muito lilás nem azul. Agora eu vou vir com o lilás, fazendo um cacho por cima do que eu já fiz, tá? Pra sobrepor, ó. Agora chega mais perto do galho. Bem solto. Volta com azul, em cima desse que eu fiz. Batidinha.
Antes de eu vir fazendo a definição dessas pétalas mais definidas, você vem e faz bastante batidinho com o pincel do cabo amarelo, tá bom? Para depois definir com o pincel macio. Não é nada muito certinho, ó, vai jogando sempre de fora para dentro. Só não esquece desse tom azul, que ele dá um toque também. Aí, para finalizar, você vai misturar branco com diluente. E pode fazer um pouco, principalmente nesses galhos que estão mais na frente, né? Um pouco do branco com o lilás. Ó, quanto mais cheio, mais bonito. Ah, vai ficar lindo, vamos lá. Ó que legal, esse pincel é um pincel da Condor, é um lançamento de uns meses atrás, chama pincel ergonômico, então ele encaixa certinho aqui, ó, pra você pegar, e é a referência 404, esse aqui é o número 6, ele é o chato, quando fala chato é que ele é reto aqui, ó, ele não tem a parte chanfrada, nada. Ele é ótimo também para fazer esses galhos e até mesmo quando você define mais a lavanda, tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Tira o excesso. O galho vai sair mais fininho. Certo? Vamos lá.
Vamos lá, agora vou fazer aqui o vaso. O vaso é o barro, né? Que é o tradicional, e aqui super vai combinar porque o galvanizado é branco, então aqui vai ficar o escuro do vaso. Vou usar amarelo pele, siena natural, cerâmica e rústico. E tem o laço, tá? Tem o laço que vai ser o lilás para dar um contraste. Só uma observação, se você for procurar amarelo pele e não achar, pode ser que venha com o nome amarelo pêssego, tá bom? Que mudou o nome aí, então pode estar diferente. Vamos lá. Eu vou começar com siena, tá? Deixa o amarelo pele para depois. E eu vou com siena no meio. E nas laterais o cerâmica. Você vai usar um pouco só do rústico no cantinho aqui. E aqui dentro, que ele faz uma curva, né? Então aqui dentro, imitando lá atrás, que ainda é o vaso. Ok. Depois eu acerto aqui esse cantinho. Vou pegar um pincel menor. Agora pula essa faixa, que é a faixa do laço, e vem aqui para baixo, também usando degradê, tá? Do mais claro para o mais escuro. Eu acho tão linda a decoração com lavanda, eu acho super delicado. E a ideia que eu vou dar pra vocês é, se você quiser fazer essa ideia numa toalha de rosto ou numa toalha de banho, você vai pegar só a ideia aqui que eu tô fazendo do vaso com a lavanda, diminui um pouco o risco e coloca esse coração. Esse coração ele imita aquela almofadinha que você pode colocar um aroma. Então você coloca os dois, já fica um charme. Pode fazer também esse efeito de treliça atrás da toalha. Se vocês fizerem, me marca para eu ver, tá bom? Porque vai combinar. Agora, só para finalizar, vem aqui e faz uma luz em cima do siena. Tá tudo ainda úmido, tá? Ó, por isso que ele tá mesclando bem. Aqui e aqui embaixo, no meio. Pincel pequeno, nem precisa ser muito pituar. Só deixa esse efeito mais riscado de um vaso velho. E aqui eu vou fazer uma borda. Prontinho, tá? Se secar muito e sumir essa luz, você pode vir e retocar um pouco com branco. Agora, deixa eu fazer esse laço, eu vou preencher ele todo de amora. Esse tom, ele vai combinar com o lilás e não vai ficar tão, assim, parecido, né? Pra só ficar tom sobre tom. Pode ser amora, deixa eu ver um tom pra fazer uma sombra nele. Ó, pra vocês terem uma ideia que eu tô bolando, criando aqui, agora mesmo, né? Não tinha nada muito planejado. Ó, vou pegar o uva. Ele super combina com a amora. E aí você vai fazer aqui a sombra. Então vai ficar amora com a sombra de uva. Pode preencher, sempre obedecendo assim, aonde tá mais claro, amora, e obedecer aqui dentro, que é mais escuro, bastante uva. Beleza, vai sem medo.
Vou aproveitar esse tom e vou preencher aqui também a alça do coração, tá? Que é um tecido, então é a mesma cor, o amora e um pouco do uva. E aí você finaliza fazendo uma luz com o lilás, em cima mesmo das partes que você passou a amora, ó. E aí vai definir o lado que tá mais claro do laço, tá bom? Depois, com o próprio lilás, você pode vir com um pincel filete, ou esse daqui que chama boleador, ó, que ele tem uma ponta, parece agulha, sabe? Mas chama boleador. Você vai encher de bolinhas, vai ficar um tecido de bolinha, tá bom? Agora deixa eu adiantar o que eu vou fazer, ó. Terminando aqui, eu vou fazer o galvanizado. Isso aqui é um vaso, né, um bule, e aqui eu vou preencher de branco com as laterais com cinza. Básico, você vai misturar branco com diluente. É uma base que eu vou fazer. Rapidinho a gente já volta. Beleza, fiz aquela base que eu falei pra vocês, branco, diluente e cinza. Agora vamos envelhecer esse bule, vamos fazer um pouco de ferrugem nele com rústico, como se fossem umas manchinhas, e um pouco do preto por cima do rústico. Não é nada muito certinho, ó, é irregular, mas você põe em alguns pontos mais estratégicos. Precisa muito? Depende se você quiser, depende do gosto. Ou se você falar, Ana, eu não quero ela enferrujada, eu quero ela nova, né? Daí você não precisa fazer, é só fazer um pouco mais de cinza e deixar o branco mais desse lado aparecendo. E beleza, tá? Vai do gosto de vocês. Também tem a opção de fazer estêncil. Sabe quando tem o estêncil, lavanda, tem vários estêncios relacionado à lavanda. Aqui no coração eu fiz a base com lilás e um pouquinho do branco de luz. Agora você vem, dilui o violeta com água, deixa ele bem ralinho. E esse pincel macio, ele é legal porque a espessura do pincel é a espessura que vai ficar a linha aqui do meu xadrez. Agora se você falar, Ana, eu não consigo, aí você vai tentar achar algum estêncil de xadrez, tá? Tem bastante variedades que imitam xadrez, mas vale a pena também tentar na mão e de leve, ou senão você faz uma linha com lápis e aí você vem e passa em cima dessa marquinha do lápis. Último detalhe, só para definir que a tábua, né, aqui imita uma tábua, tá por cima da outra. Então você vai passar um pouquinho do cinza com o pincel seco, bem leve, ó. Passa o cinza e espalha para frente. Isso daqui já vai dar a sensação que essa tábua tá passando por cima dessa. Beleza. E essa foi mais uma aula aqui no nosso canal do YouTube. Dessa vez pintei as lavandas. Eu amei, pra falar a verdade, eu amei. É um tema que eu não faço muito,
mas vocês pedem bastante. E aí, se vocês fizerem uma outra versão em toalha, se vocês mudarem algum tema, alguma cor, me marca lá no Instagram que eu quero ver também, tá bom? Pessoal, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Toalha de copa. Ai, toalha de copa. Só pra... Esqueci o que eu ia falar. Só pra... que é um enchimento, então só pra... Ai, eu vou começar de novo. Que